Olá pessoal, aqui nós somos do canal Ponto FI e hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário XPLG11, o XPlog, fundo de logística da XP, correto? Mas lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda, apenas tem um caráter educacional informativo. E deixando claro aí que para você, se você gostar do vídeo aí, dá o seu like aí, dá a sua curtida, se inscreva no canal e deixe seu comentário embaixo aí, pedindo algum fundo que você deseja que nós estejamos trazendo aqui para você. Valeu? Então vamos lá. XPLG11. O fundo está cotado nessa data 108,72. Ele está pagando o dividend yield de 8,48%. Ele acumula uma valorização de 12 meses de 20,40%. Uma boa valorização para quem estava aí alocado no fundo. Ver aqui, ele está com um valor patrimonial por cota de R$ 110,34. Tem um patrimônio líquido de R$ 3.267.595.224. Está com um PVP de 0,99. Está um pouquinho descontado, né? Tem um bom valor em caixa, um total de R$ 349.579.788,58. E tem também em número de cotistas 320.579 cotistas. Ele também tem um rendimento mensal médio no período de 24 meses de 74 centavos. Então o fundo aí é um reloginho para pagar dividendos e tem uma liquidez média diária de R$ 5.208.878 na bolsa, uma boa liquidez. Você comprar e vender esse fundo não vai ter problema, né? O último rendimento dele, como eu já falei, é de 78 centavos para ser pago agora no dia 16/2/2024, com data base em 31/1/2024. Nós vamos aí ver agora os fundos imobiliários que tem XPLG no portfólio, que isso é muito bom, importante você ver. Nós vemos aí que de cara nós temos o HGLG11, né, que tem 0,9%, com um total de 272.483 cotas. Depois seguido aí tem CAFOF, também tem XPLG no portfólio, BBFO11, KNHF11, BLMR11, XPSF11, BPFF11, então mais vários fundos aí que tem XPLG no portfólio, sinal que não é aí qualquer fundo, né? Vamos aí para o relatório gerencial, em que nós sabemos que o XPLG Log tem como objetivo oferir ganhos pela aquisição e exploração comercial de empreendimentos preponderantemente na área logística e industrial. O início do fundo se deu em junho de 2018, o código XPLG11, o patrimônio líquido R$ 3.319.205.164,22, número de cotistas 335.298, o gestor XP Vista Asset Manager LTDA Limitada, administrador a Vortex DTVM Limitada. Taxa de administração varia de 0,95 a 0,75 ao ano, em regra de cascata conforme previsto no regulamento. Taxa de performance 20% do que exceder o benchmark. O benchmark IPCA mais 6% ao ano. Muito bom. Se conseguir alcançar esse benchmark aí, é muito bom, não é?
No mês de janeiro de 2024, foi declarada a distribuição de 78 centavos por cota para os detentores de cotas com sticker XPLG11 em 31/1/24, que corresponde ao dividend yield anualizado de 8,6% em relação ao valor de mercado da cota no fechamento do mês. Os pagamentos serão realizados no dia 16/2/24. Isso quer dizer que quem tem a cota, quem tinha a cota do fundo XPLG no dia 31/1, terá o direito de receber 78 centavos por cota no dia 16/2. Correto? A gestora e o administrador buscam, observada a legislação aplicável, adotar uma estratégia de uniformização de distribuição dos rendimentos em consonância com o fluxo de caixa do semestre. Está dizendo que eles vão buscar uma linearização, né? O que quer dizer essa linearização? Eles vão buscar estabilizar os rendimentos do fundo em um certo valor, né? Mas de acordo aí com o fluxo de caixa do semestre, né? Vamos ver se eles vão conseguir, né? Até agora tem conseguido, né? Então, de parabéns. Em 26/1, o fundo divulgou marcação a valor justo dos imóveis diretos do seu portfólio na database de dezembro de 2023, sendo certo que os laudos foram elaborados pela Colliers e serão submetidos à apreciação da auditoria independente. O impacto da reavaliação dos ativos foi de positivamente 1,83%, equivalente a 1,37 por cota. Quer dizer que os imóveis ativos do fundo foram reavaliados positivamente 1,83%. A gestora segue focada na redução dos espaços vagos e na busca por transações oportunísticas, tanto de reciclagem quanto de aquisição de empreendimento de alto padrão e ampliação de seu portfólio, tão logo ocorra algum novo evento de liquidez ou injeção de recursos no caixa do fundo por meio de ofertas. Mantemos nossa visão otimista para o setor de galpões logísticos para 2024. Acreditamos ser possível realizar novas locações, bem como operações de compra e venda, que aprimorem ainda mais a qualidade do portfólio do fundo. Aí nós vamos agora ao DRE. Nós temos aqui no DRE as receitas totais de R$ 28.798.888. Essas receitas totais foram superiores a de dezembro de 23, em que neste mesmo mês de dezembro de 23 as receitas totais foram de R$ 27.725.855. Vamos agora à receita de locação, que são os ganhos provenientes de aluguéis, né? Ficou em R$ 22.988.447. Os lucros imobiliários, né, que são a diferença positiva ou negativa entre o valor de venda e o valor do ativo imobiliário registrado nas demonstrações financeiras do fundo. Esses lucros imobiliários ficaram em R$ 2.544.893. Receitas de rendimentos de FII, R$ 747.431. Resultado de venda de FIIs, não houve. Receitas de CRIs, não houve. Receita de LCI e renda fixa, R$ 2.518.116. O fundo aí obteve essa renda em renda fixa e LCI, né? Vamos às despesas totais de R$ 3.605.650. Só observando aqui que essas despesas no mês de dezembro foram menores, né? Elas foram em dezembro de R$ 3.359.503. Houve um aumento das despesas nesse mês de janeiro.
as despesas imobiliárias, que são despesas vinculadas aos imóveis, exemplo, IPTU, água, energia, condomínio, seguros, etc. Elas ficaram em R$ 728.373. As despesas operacionais, que são despesas relacionadas propriamente ao fundo. Exemplo, taxa de administração, assessoria técnica e imobiliária e contábil, honorários advocatícios, taxas da CVM, Selic, CETIP, IB3 e outros. Essas despesas operacionais ficaram em R$ 2.058.925. Essas despesas operacionais foram até inferiores ao mês de dezembro, Vamos lá agora a reserva de contingência, que não houve, as despesas financeiras, que são pagamentos realizados de juros e correção monetária. Ficou em R$ 818.352. O resultado base ficou em R$ 25.193.237. E ele distribuiu R$ 23.099.447. Nós vimos aí que ele distribuiu menos do que recebeu, Então eu vejo como positivo isso, uma distribuição média por cota de 78 centavos, Aqui nós vemos aqui o resultado financeiro, Aqui nós vemos a receita de locação, despesas, distribuição por cota, receita de LC e renda fixa, resultado de cotas de FII mais ganhos e perdas de capital e resultado. Por exemplo, aqui no mês de janeiro de 2024, nós temos uma receita de locação de 86 centavos, nós temos despesas da ordem de 12 centavos, nós temos aí uma distribuição por cota de 78 centavos, receitas de LCI e renda fixa, aqui não mostra o valor, resultado de cotas FII mais ganhos e perda de capital, aqui também não houve, e o resultado de 85 centavos. Aqui nós temos a evolução da cota, do volume médio de negociação. Nós vemos aqui essa faixa azul, valor patrimonial por cota. Aqui no mais escurinho, o valor de mercado da cota. Nós vemos aí que o fundo está um pouco descontado, As negociações diárias estão na ordem de 5 milhões, boa, uma excelente liquidez. Aqui sobre rentabilidade, aqui nós vemos um gráfico, que compara a série histórica acumulada do índice de fundos de investimento imobiliário IFIX em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do fundo XPLG. Aqui nós vemos aqui o valor de mercado da cota. Aqui nós temos o IFIX e aqui XPLG 11, Seria o valor de mercado da cota mais os rendimentos, está superando o IFIX. Investimentos por classe de ativo, que o portfólio do fundo, nós temos aí em imóveis 86%, nós temos aí aplicações financeiras 11% e cotas de FIIs 3%. A tipologia dos contratos, nós temos 36% de contratos típicos e 64% de contratos atípicos. Isso é muito bom. Esses contratos atípicos geralmente são contratos mais longos, dando maior previsibilidade ao fundo. Aqui nós temos os locatários, só para informação,
Se eu não estou enganado aqui, nós temos aí um total de 46 locatários diferentes, correto? Aqui só estão mostrando alguns, estão mostrando aqui Via Varejo, Leroy, Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, Mobile, B2W e outros aqui 38%. O setor de atuação dos locatários, nós temos o comércio varejista, né, em sua maior parte, 60%. Material de construção, 12%, logística, 7%, comércio e distribuição de alimentos, 3% e outros 18%. Correção dos contratos, os indexadores desses contratos, né? Nós temos aí 76% dos contratos corrigidos pelo IPCA, 21% dos contratos corrigidos pelo IGPM, e temos aí 3% dos contratos corrigidos pelo IPC-FIP. Aqui nós temos também a atualização dos contratos, que começa desde janeiro, 8%, fevereiro 3%, março 4%, abril 3%, maio 9%, julho 12%, setembro 20%, outubro 6%, novembro 23%, dezembro 12%. Vencimento dos contratos. Em 2024 teremos 9% dos contratos vencendo. Em 2025 teremos 5% dos contratos vencendo. Em 2026 teremos 18% dos contratos vencendo. Em 2027 teremos 3% dos contratos vencendo. E 2028 teremos 11% dos contratos vencendo. A partir de 2029 acima teremos 53% dos contratos vencendo. Sobre a revisional dos contratos, nós temos aí em 2024 12% de revisional, em 2025 mais 12%, 2026 7% e 2029 adiante 3% de revisionais, né? A evolução da vacância física, nós temos hoje o fundo com a vacância aí bem reduzida em 2,3%, né? Nós vemos aí que em fevereiro de 2023 ele estava com 6,8% de vacância física, né? E já agora no mês de janeiro de 24 com 2,3%. Houve uma evolução no sentido vacância, e isso é muito bom, porque aí nós temos, né, apenas 2,3% dos imóveis do fundo, 2,3%, né, dos imóveis do fundo vagos. Aqui nós temos aqui uma composição física consolidada, né, porcentagem da área construída que ocupa cada locatário. No caso, a Leroy ocupa 14% do fundo, a Via Varejo 10%, a B2W 8%, a Mobile 7%, o Mercado Livre 7%, a Renner 6%, o Grupo Pão de Açúcar 6% e outros 43%. Ele é bem diversificado em locatários. A diversificação regional ou diversificação geográfica. Nós temos aí em Pernambuco concentrando 21,5% dos ativos do fundo. Em Minas Gerais nós temos aí 7,5% dos ativos do fundo. Em Santa Catarina nós temos 6,2% dos ativos do fundo. No Rio Grande do Sul nós temos 4% dos ativos do fundo. No Rio de Janeiro nós temos 14,4% dos ativos do fundo. E finalmente São Paulo com 46,4% dos ativos do fundo. Bem concentrado em São Paulo os ativos do fundo, né? Quase a metade dos ativos aí, todos concentrados em São Paulo. Quase 449.806 metros quadrados de ABL, só em São Paulo. Esse fundo vem aí com 17 condomínios logísticos, sendo 148 módulos performados, quer dizer, módulos prontos, né? Nós temos aí um empreendimento em desenvolvimento, né? Nós vamos ver mais à frente. Então, ele tem uma área construída de 968.804 metros quadrados, sendo que ele possui 46, como eu disse antes, 46 locatários diferentes. Ele tem uma inadimplência, né, que é uma porcentagem da receita média de 1,1%,
e uma vacância física de 2,3%. E também uma vacância financeira de 2,3%, que eu considero muito baixa. Nesse quesito o fundo está muito bem. E aqui os ativos imobiliários, né? Os imóveis performados do fundo, que se eu não me engano são 15 ativos performados, né? Nós temos aí esse aqui, o primeiro, Cone Multimodal, que é lá em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, né? Nós temos aí o CD Leroy, que é em Cajamar, São Paulo. Nós temos o especulativo Cajamar, que é em Cajamar, São Paulo. Nós temos aí o CD B2W, que é Seropédica, Rio de Janeiro. O CD Mercado Livre, né, que é em São Paulo. Nós temos aí o CD da Renner, que é em São José, Santa Catarina. Nós temos o Cislog Galeão, que é em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O Santana Business Park, que é em Santana de Parnaíba, São Paulo. O CD da Via Varejo, que é em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Nós temos o Especulativo Extrema, que é em Extrema, Minas Gerais. Nós temos o CD de Americana, que é em Americana, São Paulo. O CD Unilever, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O WTTP2, que é em Barueri, São Paulo. O CD Panasonic, que é em Itapeva, Minas Gerais. O CD Ribeirão Preto, que é em Ribeirão Preto, São Paulo, né? Aí nós temos também os ativos em desenvolvimento, né? Que seria obras do especulativo Extrema, lá em Minas Gerais. As obras do especulativo Extrema com área construída total de 77.351 metros quadrados, sendo a participação do fundo é de 64,2% neste empreendimento, né? Então já foram concluídos 59.671 metros quadrados do empreendimento. A entrega do restante do empreendimento está prevista para o primeiro trimestre de 2024. Bom, creio eu que até março, abril, se correr tudo bem, né, de acordo aqui com o relatório, vai estar entregue ao fundo mais um ativo, né, podendo gerar aí mais dividendos para o fundo. As principais atividades em andamento na obra são pavimento intertravado da área externa, instalação de alambrados e grades, plantio de grama nos jardins e taludes, sinalização horizontal e vertical, instalação de sistema de ar-condicionado e limpeza do galpão. Aqui nós temos as fotos aí do empreendimento, que vai ser um excelente empreendimento para o fundo, só vai agregar ao fundo, não é? Vamos aguardar aí se ele fica pronto aí nesse primeiro trimestre de 2024. E detalhamento dos contratos de locação. Aqui você vê todos os contratos de locação, são vários, né? Vou citar apenas um aqui, o da Mobile, né, que é no estado de São Paulo, cidade de Cajamar, área construída 70.238 metros quadrados, setor de atuação do locatário, comércio varejista, tipo de contrato típico, mês de correção monetária, janeiro, indexador, IPCA, vencimento do contrato 30/6/2028, porcentagem da BL do fundo 7,2%. E aí segue aí, são vários contratos, né? Aqui quem tiver a oportunidade de ler, abrir o relatório gerencial e ler todos os contratos para ficar mais inteirado, porque é muita coisa, gente, é muita coisa, né? Nós temos aqui, vamos falar sobre a alavancagem do fundo, né? Que nós está falando no relatório, mas eu já fiz umas pesquisas e sei que a alavancagem do fundo está na ordem de 7 a 7,5% do PL do fundo. É uma alavancagem relativamente baixa, né, para o fundo. O fundo é um fundo grande, tem todas as condições aí de se livrar dessa alavancagem aí no médio prazo, né? O fundo XPLG é isso aí, minha gente, é isso que eu tinha que trazer para vocês aí. Eu peço a você, se você gostou do vídeo, vai lá, dá uma curtida no vídeo, dá uma forcinha, se inscreve no canal, deixe seus comentários embaixo aí, para a gente poder tá melhorando aí o conteúdo. Peça aí um fundo que você queira ver aí, que nós vamos botar aqui, entendeu? É isso aí, minha gente. Eu desejo a vocês que vocês fiquem com Deus aí. E a gente volta aí no próximo vídeo, ok? Dá uma curtida aí, se inscreva no canal. Valeu, obrigado.